Querido Pai amado, bendito sejas tu, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo. Nosso Pai, nosso Senhor, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo de Deus. Clamamos a ti, Senhor, que esteja sobre nós, que esteja conosco, que esteja em todos os lugares, Senhor. Aqui nessa terra, lá no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que estejamos, que o teu Espírito esteja conosco. Que o Senhor esteja conosco, Pai, trazendo-nos o teu maná de hoje. Alimenta-nos, Pai, com a tua palavra. Que as Escrituras dizem, Senhor, que não só de pão viverá o homem. Estamos aqui, Senhor, sedentos e famintos de ti, Pai. Famintos da tua palavra, famintos do teu entendimento, famintos, Senhor, da tua direção. Que as tuas palavras, Senhor, nesta noite, entrem em nossos corações e nos transformem, Pai. Que iluminem tudo aquilo, Senhor, que precisa ser transformado em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo haja, Pai, em nossos corações. Conversa, Senhor, de maneira individual com cada um aqui, meu Pai. Traga luz sobre aquilo que está oculto. Traga, Senhor, o entendimento não só racional, mas o entendimento do espírito, da alma. Que saiamos daqui, Senhor, cheios de Ti. Que saiamos daqui, Senhor, nesse dia, nessa noite, encorajados, Pai. Encorajados a seguir as Tuas palavras. Encorajados, Senhor, a seguir obedientes e firmes. Que o Senhor, nessa noite, Pai, nesse dia, nessa manhã, que o Senhor venha renovar a nossa fé, nos fortalecer em Ti, renovar o nosso amor por Ti, Senhor. E que, acima de todas as coisas, nós o amemos e nós o adoramos, Pai. Que possamos enxergar o nosso irmão, amá-los como a nós mesmos e compreender as Tuas palavras, além do cognitivo. Que possamos viver as Tuas palavras, Pai. Enche-nos nesta noite, nesta manhã, Senhor. Fortalece-nos e esteja conosco durante todo o dia, Pai. Guardando, instruindo, falando aos nossos corações, direcionando. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, com a certeza da tua ação. Porque ouve, Senhor, ouves as nossas orações. Tua palavra diz que onde tiver um ou mais reunidos em teu nome, que tu estarás entre nós. Estamos aqui, Senhor, embora distantes, reunidos na tua onipresença, diante da tua onisciência, Pai, para receber de ti aquilo que tens para nós nessa noite, nessa manhã, nesse dia. Louvado seja tu, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Bendito sejas tu, Senhor, para todo sempre, sobre todas as criaturas, em todo o universo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, segunda carta aos apóstolos Paulo, aos Tessalonicenses. Capítulo 2, nos diz assim, nos esclarece: ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, e que vos dizia estas coisas. E agora vos sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo já opere. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado.
E então será revelado o iníquo, quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístolas nossas. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Glória a Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 20, e eu gostaria de ler para vocês e depois dar uma explicação, que fala sobre o rei Ezequias. Então, aqui diz assim, os embaixadores da Babilônia. Naquele tempo, enviou Merodach Badaã, filho de Badaã, rei da Babilônia, e um presente a Ezequias, porque eu vira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então, o profeta Isaías diz: e de onde vieram a ti? Da Babilônia. Então, vejam bem, vocês ouviram o que eu falei? Ele disse: o que viram em tua casa? Ele disse a Ezequias: tudo quanto há em minha casa, nenhuma há dos meus tesouros que eu não lhes tivesse mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Falta só 2 versículos aqui que vocês chegaram a ouvir. O versículo 15. E ele disse: que viram em sua casa. E disse a Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu não lhes tivesse mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até no dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. O que me despertou aqui, amados? Vocês sabem a história de Ezequias, que ele ficou doente e o profeta foi lá e disse que ele ia morrer. E ele chorou e pediu a Deus que se lembrasse, né, das provas que ele teve, que ele andava com Deus, enfim. E Deus teve misericórdia e mandou Ezequias lá, o profeta novamente, e o profeta concedeu-lhe, dizendo que Deus havia
acrescentado 15 anos de vida para ele. Só que vejam bem, amados, o que Deus quer de nós. Nós, irmãos, muitas vezes chamamos os nossos amigos para nossa casa, amigos, parentes, colegas. Chamamos para nos visitar, passar um tempo conosco. E chegando em nossa casa, a gente mostra nossos aposentos, mostra nosso quarto, nossa sala, nosso quintal, nossos bens que adquirimos no dia a dia e se esquecemos do principal, que é falar, testemunhar dos feitos, dos livramentos que Deus nos apresentou tudo para Deus, mostrou tudo o que ele conquistou durante a vida dele, os pais dele, mas não falou nada a respeito de Deus. Não falou que Deus havia acrescentado anos de vida para ele. Não falou que foi Deus que constituiu tudo aquilo para ele. Ele se esqueceu completamente de Deus. Então, que isso, amados, fique no nosso coração. Lembre-se bem, toda vez que você tiver alguém na sua casa, que você receber alguém, ou no seu trabalho, onde quer que seja, ou no ambiente em que você vive, que você mostrar as coisas que você conquistou. Lembre-se, primeiramente, que tudo que você conquistou, que tudo que você tem, proporcionou. Então, meus amados, aqui, o que eu entendi dessa palavra, que ninguém vos engane de maneira alguma. A gente sabe, irmãos, que Deus virá, ele vai voltar. E Deus conta conosco no dia a dia, para nós, irmãos, pregar o evangelho. Então nós temos a todo tempo, nós temos que testemunhar do que Deus tem feito em nossas vidas. Nós jamais podemos nos esquecer dele. Temos que colocar Deus em primeiro lugar, para que as outras pessoas saibam que Deus existe, que ele faz realmente o impossível em nossas vidas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que Deus está pronto a fazer. Por isso que muitas vezes as pessoas passam por dificuldades, passam por momentos onde eles não vêem saída. É onde nós temos que chegar e apresentar Deus para as pessoas. O irmão está com problema? O que é que está acontecendo na sua vida? Mesmo que não seja um crente, que seja um ímpio, porque o nosso Deus é um Deus de todos, ele ama a todos igualmente. Sabemos que nem todos têm ele como Deus, mas nós sabemos que ele é o Deus do impossível. Então, se a pessoa tiver com problema de saúde, olha, eu conheço um médico, que é o médico dos médicos. Ele pode te dar a cura, ele pode mudar a sua vida. E apresente Jesus Cristo. Ah, eu estou com problema financeiro, não sei o que eu vou fazer, estou apertado, estou com a corda no pescoço. Eu conheço um advogado, eu conheço alguém que pode solucionar o seu problema. O Rei dos Reis, e apresenta Jesus para essa pessoa que está numa situação difícil, que se sente como se estivesse dentro de um poço. Apresente. A corda é Jesus. A bengala é Jesus. Ele é tudo para todos, mas nós temos que declarar que ele é Senhor e que ele pode, porque ele quer se fazer presente, ele quer se fazer conhecido. E ele só vai se tornar conhecido se houver uma manifestação, se a pessoa tem uma experiência com ele. E o nosso Deus, ele é pronto, ele está pronto e ele quer ter experiência com o ser humano através do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, Fábio? Eu não sei como é que está. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, porque a internet aqui não é boa. Mas eu acredito que deu para passar alguma coisa para vocês em Telassocinenses capítulo 2. Amém? Amém, Você está Tomara. com oportunidade, Fábio. Amém. Obrigado. Mais alguém que quer comentar alguma coisa desse capítulo? Acho que uma mensagem importante que o senhor falou agora, né, Samar? Que esse capítulo ele vem trazer justamente
ontem a gente comentou, né, que Paulo sentiu necessário de enviar essa segunda carta, porque os irmãos começaram a achar que Cristo já tinha retornado, né? Então, alguns até eles entraram em conflito entre eles e não precisavam nem trabalhar mais, e que agora era só aguardar. E trabalhar, inclusive, poderia ser até uma falta de respeito para com Deus, caso eles quisessem trabalhar. E, e aqui Paulo vem justamente falar, né, que, Aqui, olha, Cristo não voltou ainda, né? Ainda não voltou e veio exortando justamente sobre isso, né? E veio falar que isso não acontecerá sem que primeiro venha, né, a apostasia, né? E será, né, seja revelado o homem da iniquidade, é o filho da perdição. E, e ele diz que esse homem ainda não voltou, né? E fala aqui, né, que a pessoa muito vaidosa, né, que vai, né, assentar-se no santuário de Deus, né, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, né? Então, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E aí a gente tem algumas, né? Quem será esse homem, né? E tantos outros que passaram, né? De extrema soberba e poder, né? Querendo se fazer Deus, né? Então, se a gente olhar na história, a gente tem vários homens que tentaram vestir, né? Vestir esse chapéu, né? E, mas a soberba e o poder, né? E Deus vem falando, e Paulo vem falando aqui, né? Com efeito, o mistério da iniquidade, né, já opera e aguarda somente que seja afastado, né, aquele que agora o detém. Então será de fato, de farol, desculpa, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda, né? Então está falando aqui sobre justamente a vinda de Jesus, né, o retorno de Jesus após a ressurreição, né? Então, ora o aparecimento de Nico é segundo a eficácia de Satanás, né? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de verdade, para serem salvos, né? É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. E aqui no final, então, assim, Paulo vem e exorta, né? Fala essa questão aí da mentira, de tomar cuidado, né? A questão da soberba, a questão de que vai ter alguém que vai querer assumir a posição de Deus, né? Então, para que a gente tome atenção em relação a isso, né? Para que a gente não caia na mentira. Justamente que o seu Mário chamou a atenção para a gente ainda, né? Que estava comentando. E aqui fala também na parte final do capítulo, né? Que, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, né, irmãos ele fala amados pelo também, Senhor, chama porque Deus Deus vos parecer escolheu Deus. desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. E aí Paulo vem exaltando, né, os irmãos ali, valorizando os irmãos justamente pela dedicação deles ao Evangelho, né? Para que ou também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmão, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. E aqui no finalzinho, ó, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda obra e boa palavra. E essa eterna consolação acho que faz uma referência ao Espírito Santo, né, que é o Consolador, né, o qual Jesus Cristo nos deixou quando ele ressurgiu,
após a ressurreição, né? É, A grande quem quer comentar alguma coisa? verdade, irmã, é que eu tenho notado na igreja que muitas vezes eu quero dizer o seguinte, eu tenho notado na igreja, irmãos, que muitas vezes gente que está na igreja e a gente percebe que a pessoa mesmo se afasta, ela não tem força suficiente para continuar. Ela começa ali cheia do Espírito, demonstrando amor, demonstrando dedicação, e depois, por qualquer motivo, ela desanima. Uma palavra que foi dita a respeito, que bateu na veia, a pessoa fica chateada, já não quer mais aparecer, já não quer vir mais. Então, a pessoa fala, mas Deus não está comigo, Deus não é comigo. Não, não é isso. É a própria pessoa que se afasta. Não precisa você falar nada para ela. Ela mesmo sente no coração e se afasta de Deus. Deus não se afasta de ninguém. É a pessoa que se afasta de Deus. Por quê? Porque ela não está ainda firmada na palavra. Porque ela ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Porque a pessoa que tem Jesus no seu coração, ela suporta tudo, todas as adversidades. Porque aceitar a Cristo é renunciar muitas coisas. Eu digo praticamente a tudo. Ela é formada, ela está pronta para superar todas as dificuldades, porque a palavra de Deus nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a pessoa não pode, de forma nenhuma, abandonar o Evangelho, se entristecer por isso, por aquilo outro, ou por qualquer motivo. A pessoa tem que permanecer firme, porque é Deus que vai nos dar vitória. A peleja é do Senhor, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Basicamente, Paulo vem reforçar aqui para os irmãos, para reforçar para a igreja, e esse ensinamento é válido até hoje, que nós não devemos nos preocupar com o que chama, vou colocar entre aspas aqui, com o dia do Senhor. Porque esse é um mistério que somente Deus conhece. Nós falamos sobre isso aqui ontem, e quando Deus quiser, ele revelará. E embora tenha dado sinais, ninguém conhece esse dia. Então, assim como ele nos orienta para nos mantermos firmes, e ontem nós citamos aqui a parábola das 10 virgens, para mantermos firmes, seguindo os ensinamentos, seguindo a Cristo, firmes na nossa fé, aplicando amor, né, seguindo o que Deus vem nos orientando, também não devemos colocar o nosso coração nesse dia, porque não cabe a nós a descoberta desse mistério. No dia que esse, no dia do Senhor, né, no dia do Senhor, se estivermos vivos, saberemos que nós temos que focar as nossas forças em viver em comunhão, em viver o que o Pai nos ensina. E foi muito bem lembrado de testemunhar as coisas boas que Deus faz na nossa vida e testemunhar a grandeza do nosso Deus, de falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos irmãos. E parece uma coisa tão óbvia assim, mas eu senti no coração de falar, é que não fala as Escrituras amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós buscamos para nós mesmos a nossa salvação, se nós temos isso como objetivo de vida,
a nossa salvação, a nossa libertação, a remissão dos nossos pecados, de tudo de bom que acontece na vida, a misericórdia do nosso Deus, se não queremos isso para nós e para nossa família, não é óbvio que a gente deva querer isso para o nosso próximo. O que nós buscamos para nós, também precisamos buscar para o nosso próximo. É isso que eu entendo que a palavra vem nos trazer, e é por isso que Jesus nos deu essa orientação: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, porque dessa maneira estamos seguindo exatamente a vontade de Deus, a vontade do Pai. Anunciar as boas novas, que existe redenção, que existe salvação, que Ele é um Deus bom, maravilhoso, e que existe um reino, que é o reino dos céus, esperando por nós, esperando por todos aqueles que permanecerem firmes na fé e na palavra de Deus. Então, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos significa levar a palavra a todo mundo, a todos aqueles que vierem em nossa casa, a todos aqueles que se aproximarem de nós. Isso não significa que nós precisamos estar com a Bíblia na mão o tempo todo, na rua e bravejando a palavra de Deus. Se tem alguém que sente no coração de fazer isso, amém. Quem sou eu? Ou quem somos qualquer um de nós aqui para julgar a atitude do irmão? Mas falarmos de Deus, apresentarmos o nosso Senhor, principalmente usando o testemunho de tudo que Ele fez em nossas vidas e na vida daqueles que amamos, para todos aqueles que tivermos oportunidade, é o mínimo que a gente precisa fazer, né? Então, que nós estejamos encorajados hoje, que estejamos com um espírito de gratidão e com a memória de testemunho avivada em nossa mente, em nossos corações, para que a gente possa levar a palavra para os nossos irmãos, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos trazendo sabedoria, discernimento e palavra, para que as nossas palavras possam atingir aqueles que são da vontade de Deus, né? Porque é Ele que escolhe. A gente vai levar a palavra para todo mundo, mas Ele vai escolher. Tem os escolhidos, né? E glória a Deus por sermos escolhidos de Deus, né? A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar todos os dias, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida eterna, de estar com o nosso Senhor. Então, que permaneçamos firmes na palavra, nos alimentando todos os dias, né? E, e levando ela para nossos irmãos. Então, inclusive, aqui, esse é um canal que é aberto a todas as pessoas. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui, os que não puderam estar também. Podem convidar a todos. Nós aqui estamos todos na mesma caminhada, somos todos aprendizes, seguidores de Cristo. Aprendemos juntos aqui todos os dias. Não tem nenhum ancião ou nenhum mestre da lei, nenhum saduceu, nem fariseu, nem sábio. Aqui somos todos iguais e nos reunimos todos os dias para estar em comunhão com o nosso Senhor, para estudar a palavra, para receber a palavra dele, para orar pelos nossos irmãos. Então, aqui também é um canal de estarmos reunidos em oração, de intercessão por aqueles que precisam, em todos os sentidos. Somos humanos, filhos de Deus, e estamos aqui para praticar a palavra do Pai para nós. Amém? É isso que eu queria
trazer e contribuir um pouquinho aqui para todos. Amém, amém. Isso é importante. Eu quero frisar aqui que eu fiquei muito feliz de ouvir a netinha da Sueli já de volta em casa, sã e salva, né? Como eu já esperava, porque quando ela pediu oração e nós intercedemos orando a Deus por aquela criança inocente, Deus ouviu nossas orações e ela está feliz com a netinha em casa novamente. Amados, a oração é a chave de tudo. Quando nós colocamos o nosso rosto no pó e clamamos a Deus com fé, Deus, ele ouve a nossa oração. Ele responde. A palavra de Deus fala, está ali. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, amados, não se esqueça de orar, de buscar, de acreditar, porque é acreditando que nós exercemos a nossa fé. E exercendo a nossa fé, Deus opera em nossas vidas. E o milagre acontece. As mudanças acontecem constantemente, todo dia. Porque Deus está pronto a nos ajudar. Ele está do nosso lado. Ele só quer se sentir presente. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está do seu lado. Ele quer se fazer presente. Ele quer participar da sua vida, quer participar da minha vida. Então nós precisamos estar conversando com ele. E como é que se conversa com ele? Orando, falando. Vamos lá, vai na frente, Senhor. Abre as portas. Ô, Senhor, vai na frente. E ele vai. Chega lá, você consegue resolver, seja qual for o problema. Seja qual for o problema. Para Deus, todos os problemas têm solução. É só nós falar com Ele, conversar com Ele. E seja qual for a solução, se você apresentou a Ele, mesmo que você pense que não seja do seu agrado, mas foi para o seu bem. Pode ter certeza disso, porque você apresentou o seu problema para Deus. E Deus entrou com providência. Você não apresentou para ele, mas tenha certeza, porque foi Deus. Aí o Somari, a internet dele não está muito boa hoje. Maravilha, né, Fábio? Como a gente aprende aqui todos os dias e a gente vê o poder de Deus e o poder da perseverança e o aprendizado, né? Até mesmo aquele episódio que a gente teve aqui esses dias, que bênção foi, cara, depois daquilo, né? Como a gente conseguiu, graças a Deus, lidar com essas situações que acontecem no dia a dia com todo mundo. E para mim foi, eu posso contar isso como um testemunho, porque eu venho pedindo a Deus que me ajude a purificar meu coração, a me livrar de toda amargura, né, de toda mágoa, me livrar, me libertar, me ajudar a perdoar, de trabalhar o meu orgulho, porque a nossa essência precisa ser trabalhada. Inclusive, é isso que a gente faz aqui também todos os dias, é buscar a nossa o resgate do nosso caráter, para que o nosso caráter seja parecido com Cristo. E quando a gente busca, nós somos desafiados, inclusive. Surgem situações em nossas vidas que vão nos colocar à prova. E nesse momento é onde nós, se nos agarrarmos com Deus, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a perdoar, Ele vai nos ajudar a curar nossas feridas, Ele vai nos ajudar a restabelecer relacionamentos, Ele vai nos ajudar a amar mais o nosso irmão, o nosso próximo. E tudo isso resulta para nós, retorna para nós, retorna em alegria, retorna em amor, retorna em sentimento de vitória. Só de saber
que o inimigo não foi vencedor, não foi vitorioso, isso já é extraordinário de alegria. Quantas pessoas a gente não teve um desentendimento por um ponto de vista diferente e nunca mais voltamos a falar? Eu duvido que seja só eu. E, e, a Bíblia fala, Jesus ensina que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E os apóstolos perguntam, Senhor, mas como isso é possível? E aí Jesus vem dizer, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou com um grão de mostarda, pedirás para esse monte, sair daqui para lá, isso sucederá. E eu aproveito para compartilhar algo que eu aprendi sobre essa mensagem, essa parábola, né, esse ensinamento de Cristo, que não é que a fé precisa ser pequena, mas ao usarmos a fé que a gente tem, mesmo que ela seja tão pequenininha, a gente é capaz de multiplicar os resultados. Porque você pega uma semente de um grão de mostarda e você usa ele, e você planta ele. E essa semente, ela vai brotar, ela vai germinar, e vai gerar outras sementes, e outras sementes, e outras sementes. Assim é a nossa fé, a nossa obediência aplicada. Assim é quando nós nos entregamos e quando a gente, de fato, entrega as nossas imperfeições, os nossos sentimentos para Ele e as nossas causas, né? Como no caso, por exemplo, da pequena, ah, como era o nome dela? Naomi, a pequena Naomi, que graças a Deus já foi para casa curada. Todos nós oramos por ela Naomi, aqui. Isso. E nós temos visto o agir de Deus diariamente aqui, né? Então, isso Deus nos faz essas coisas para fortalecer a nossa fé, porque ele sabe da nossa dificuldade, né? Ele se fez homem, Jesus, na forma de Jesus Cristo, para nos ensinar que é possível. E ele diz que estará conosco para nos fortalecer e nos segurar. Então, que permaneçamos firmes aqui, né? Amém? Acho que eu falei bastante aí. Obrigado, James. Sabe as palavras. Obrigado. Ontem, para mim, foi um dia bastante desafiador. É, bom, aqui ontem nos Estados Unidos foi dia 31, aí também deve ter sido, né? Na Austrália. E, e aqui nos Estados Unidos, não sei se na Austrália eles comemoram muito, mas aqui comemoram o Halloween, né? É uma data é, que tem bastante comemoração aqui nos Estados Unidos, né? Eu sou recém-convertido, né? Então, para mim, isso é um desafio, né? E esse ano a gente até chamei minha família para a gente ir numa igreja e tal, e acontece que minha filha tinha combinado com algumas amiguinhas que elas vivem juntas, de saírem juntas com as mesmas fantasias ali, combinando e tal. E para mim foi um desafio, porque ao mesmo tempo que eu não queria que minha filha não participasse do Halloween, eu também não queria que aquilo viesse de uma forma para ela. Me vem muito à memória, assim, sabe quando você fala para alguém, não faz isso, e a pessoa cresce e fala assim, ah.
nossa, eu não posso fazer por causa da igreja, então assim, então não quero mais a igreja, sabe? Então não quero mais seguir Cristo porque eu não posso mais nada. Então eu fiquei num dilema, sabe? De o que dizer, o que. E até que no final, tá bom, você vai sair com a sua amiguinha, mas você vai passar só nessa rua aqui e depois vem pra casa, a gente vem pra casa, né? E eu fui com ela ali, perturbado, sabe? Fui bem triste, contrariado e pensando muito em como. O que eu deveria fazer realmente, sabe? É, porque ao mesmo tempo eu poderia ser uma pedra de tropeço, talvez na caminhada da minha filha, né? Na caminhada de outras pessoas, mas poderia também ao mesmo tempo estar desagradando a Deus, sabe? E eu tô me sentindo triste por causa disso, sabe? De não saber, assim, qual a melhor forma de ter lidado, sabe, com essa situação e talvez não tivesse ter tido me preparado melhor com a minha filha, conversado com ela melhor para que a gente não, né, não tivesse ido. E eu sinto que o acusador tá ali, sabe, apontando o dedo para mim ali, sabe? Eu me sentindo mal com isso, sabe? O brother, que bom que você comentou, né? Porque eu passei por esse mesmo dilema aqui, tá? E eu não pretendo aqui ser modelo para ninguém, porque eu também não sei, tá? E eu tô abrindo meu coração aqui. A minha mais velha, eu eu falei para ela assim, olha, filha, aí você vai ser o seu último, que você não é mais tá deixando de ser criança, ela vai fazer 12 agora, né? E você vai perceber que assim como você descobriu que fada não existe, né, que o Papai Noel não é o Papai Noel, você está na igreja, você vai perceber que isso não é uma celebração cristã e que ela vai contra ali os ensinamentos, né? A minha mais nova, ela ainda está numa fase mais lúdica, sabe? E o que está no coração delas, das duas, são os docinhos. É buscar os doces, é se divertir com as crianças, sabe? Então, eu não sei de verdade, mas eu diria para você não ficar se martirizando, não ficar se deixando acusar, tá? Porque eu me lembro também quando nós estudamos, foi Coríntios, Três que teve a questão dos pães, da carne do da sacrifício, lembra? carne. Eu vou contextualizar aqui, porque tem muitas pessoas que não estavam nesse dia, né? O que que acontece? Na igreja, existiam os fracos na fé e os fortes na fé. Os fortes, os fracos eram aqueles que seguiam um risca a palavra. Parece até um paradoxo, né? Mas vai se entender no final. Por que que eles seguiam? Porque os fracos não comiam as carnes, porque o que que acontecia? Naquela época não existia açougue que nem existe hoje, que a gente vai ali no açougue e compra uma carne e come ela, tá? A maioria das carnes que vendia nos açougues eram carnes que vinham dos sacrifícios. Por quê? Era um hábito sacrificar os animais para a remissão dos pecados. Então, muitas pessoas iam até os sacerdotes fazer o sacrifício dos animais. Quando eles sacrificavam, uma parte do sacrifício, seja o bezerro, seja qualquer animal que tinha sido sacrificado, uma parte daquele sacrifício era, era queimado, que era oferecido a Deus, a outra parte daquele sacrifício ficava com o sacerdote, que era o responsável por receber esse sacrifício, tá? E uma outra parte ficava com a família. Só que eles não faziam sacrifícios só para Deus, só para o nosso Deus. O sacrifício era uma doutrina que sempre existiu no mundo.
eles faziam sacrifícios para vários deuses. Então, o que se sobrava dessa carne, por exemplo, os sacerdotes recebiam muita carne, que não davam conta de comer. E eles colocavam essa carne para ser vendida nos açougues. Então, era praticamente impossível você ir comprar uma carne que não tinha sido oferecida em sacrifício. E os cristãos ficaram no dilema, mas e agora? Eu posso comer ou não posso comer? E aí, os irmãos que eram os fracos na fé, vou colocar entre aspas aqui, os fracos, diziam que não podia ser comido, porque aquela carne tinha sido oferecida a outros deuses e que isso era um pecado. Os irmãos que eram, vou colocar entre aspas, os fortes na fé, eles comiam as carnes e eles não estavam nem aí se aquela carne tinha sido sacrificada ou não. Só que os irmãos que eram os fortes na fé tinham rincha com os irmãos que eram os fracos na fé. E os irmãos que eram os fracos na fé condenavam os irmãos que eram os fortes na fé, porque falavam que eles estavam pecando. E os dois ficavam brigando entre eles, os dois dizendo que estavam certos. E Paulo vem orientá-los de que cada um deve seguir o seu coração. Paulo explica que, de fato, não existe outro Deus. Existe um único Deus, que é o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Pai, que foi revelado através de Jesus Cristo, seu Filho, que é o nosso Salvador. E é nisso que nós cremos. E a partir daí, não cremos em mais nenhum outro Deus. Então, aqueles deuses, eles são deuses de mentira. Então, os irmãos que já tinham muito mais tempo de fé, tinham o seu coração tranquilo, eles sabiam disso, tinham esse, não é que sabiam, eles tinham esse entendimento. E por isso eles estavam tranquilos e se sentiam confortáveis. Mas os irmãos que eram novos, eles perigavam, inclusive, pecar e passar do ponto ali e de banalizar tudo. Então, Paulo vem explicar que os irmãos que eram fortes na fé deveriam respeitar os irmãos que eram fracos na fé e vice-versa. No sentido de, opa, isso aqui que eu vou fazer, ele pode ser pedra de tropeço para o meu irmão que ainda está começando a caminhada? Então eu não vou fazer, eu vou me abster da minha vontade. Ah, não. Então tudo bem, porque o nosso coração importa. Então, assim, eu não estou dizendo isso aqui para julgar nem você e nem a mim. Vamos deixar isso com Deus. Não vamos afligir nossos corações por causa disso. Vamos conversar com Deus e Ele vai nos trazer a orientação, sabendo que, dando inclusive direcionamento, como é que a gente tem que lidar com isso? Com as crianças, inclusive, porque, de fato, é mais importante que o coração delas esteja em Deus. E que a gente vá ensinando para elas, inclusive mostrando as coisas boas do reino de Deus. Elas precisam, elas precisam enxergar as coisas boas na igreja. Por isso que é bom o ambiente que elas estão na igreja, por exemplo, que elas se divirtam, que elas façam amigos e que elas encontrem diversão e felicidade no ambiente que elas estão, para que a igreja não seja algo punitivo, algo que só restringe. Porque viver, de fato, na, na viver o evangelho é maravilhoso. Agora, quando se conhece o pecado, é mais difícil, né? Porque existem os prazeres da carne, os prazeres do mundo que nos distorcem. Então, assim, sem me alongar muito por causa do tempo, mas eu estou falando aqui de mim, e, de novo, eu não estou aqui para ser certo,
nem para ser exemplo, tá? Mas eu agi dessa forma, levei minha filha, deixei a minha mais velha aí com as amiguinhas delas, né? Levei a minha mais nova, ela foi, brincou com os docinhos e tal, pegou, tá cheio de doce aqui, cara. Vamos comer doce aí um tempão, né? Com parcimônia, porque esses doces aí vai durar até o fim do ano agora, esses doces aqui. Mas eu estou, ao mesmo tempo, ensinando para elas de que aquilo vai deixar de ser lúdico e que ao ter entendimento, ela vai deixar de participar desse tipo de celebração, né? Então, foi isso que eu fiz aqui, espero que ajude e espero que dê certo também. Espero que o que eu esteja fazendo realmente funcione. E se não for isso, que Deus me ajude, me ilumine e me traga aí o caminho bem sucedido para eu conseguir orientá-las no caminho certo, né? Amém? É isso. A mais velha já está preparada, sabe que o ano que vem não vai rolar, porque agora ela já é mais velha, né? Ela já sabe, né? Então, assim, É, eu conversei com a minha também sobre essa questão aí de, talvez sua pai só não goste muito disso, né? A gente precisa, vamos brincar esse ano com as amiguinhas, legal, tal, mas ano que vem, de repente, a gente achar alguma igreja, porque as igrejas também fazem algumas festinhas pra gente, alguma coisa nesse sentido, sabe? Que, inclusive, tinha uma igreja aqui que ia ter uma comemoração, acho que principalmente para tirar as crianças do Halloween, né? Mas ela, como ela tinha combinado com as amigas e vive grudada com as amigas, daí eu fiquei. E, e muitas vezes também a gente pode se tornar um fariseu, né? Cumpridor da lei, cumpridor da lei, cumpridor da, né? E você tirar do propósito maior que é estar perto de Cristo, né? E de onde deixar o coração, né? Mas é realmente requer bastante orientação, viu? O Espírito Santo, até mesmo a questão de negar a Cristo, sabe? Né? Que na minha cabeça, às vezes, o fato de eu não ter falado não é como se eu pudesse estar negando a Cristo, né? E isso é algo que a gente começa a apontar o dedo para a gente mesmo, a gente cobrar e às vezes a gente se sentir merecedor. E como seu pai falou agora pela manhã, né? Que a gente não entende por que alguns cristãos às vezes se afastam, né? E, às vezes o sentimento de culpa, né? Das atitudes faz com que ele não se sinta merecedor e se afaste realmente, né, da caminhada, né? É muito forte, né? é isso, misericórdia, meu irmão, misericórdia de você mesmo também, e se apega com Deus. E gostei dessa ideia, viu? Ano que vem, eu vou sugerir aqui na minha igreja, escuta, vamos fazer alguma coisa aqui no dia 31, galera, porque, né, eu acho que vale fazer um evento aí para competir. Finados aqui. Amanhã é finados aí também? Não, Aqui é aqui não final do estamos meio assim. também. Amanhã é finados aqui no Brasil. Brasil, sim. Amém, gente. Obrigado. Deus abençoe. Quem faz oração, quem traz amanhã? Amanhã é a dona Ruth, não? A Ruth, a Ruth tá aí. Firme e forte, hein, dona Ruth? Glória a Deus. Nem que seja ouvindo. Amém. Isso aí. Amanhã é o 3. Amanhã fecha o capítulo. Dizer a Bom, dona Ruth. pode ser. O que Né? você decide, eu também concordo. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da tua presença, Pai, para te agradecer, Senhor, pelas tuas palavras que foram reveladas ao nosso entendimento neste dia, Senhor. Ó Deus, aqueles que estiver a caminho, Senhor, leva em segurança. Que possamos, Pai, estarmos juntos todos os dias, Senhor, para te adorar, te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que participou neste dia, Senhor, para ter tudo de ti, ser bom para eles, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus.
Abençoa-nos, Senhor, porque houve um grande mover do teu Espírito no nosso meio. A tua palavra foi lida, foi revelada, foi explanada, e nós aprendemos um pouquinho mais, Senhor, sobre ti. Continua nos abençoando, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos ensinando, Pai, a andar nos teus caminhos. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.